Fala galera! Vamos falar um pouquinho agora sobre Allan Kardec. Então vamos fazer uma análise aí de como foi 2025 para o jogador. A temporada de 2025 para o Kardec no Atlético foi uma mistura de expectativa, desafios, recuperação física impressionante e uma briga constante por espaço em um elenco que mudou bastante ao longo do ano. O atacante é muito experiente, é multicampeão e com uma carreira consolidada, tanto dentro quanto fora do Brasil. Ele chegou ao Atlético em janeiro, carregando uma responsabilidade de ser uma opção confiável para o setor, mas encontrou pela frente um caminho bem mais complexo do que podia imaginar. O Kardec disputou 35 jogos no ano, foram 26 pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 2 pela Copa do Brasil e 7 pelo Campeonato Paranaense. Ele marcou 9 gols na temporada, sendo 5 deles pela Série B e 4 no estadual. Ele terminou o ano com aproximadamente 1.474 minutos em campo, mais ou menos ali, os números que, apesar de razoáveis, não refletem totalmente os obstáculos que ele enfrentou desde o início da sua temporada em Curitiba. Quando ele foi apresentado como reforço, o Kardec deixou claro que a escolha pelo Atlético foi simples e objetiva. Abre aspas. A escolha pelo Atlético foi bem fácil de se fazer, pela história do clube, sua grandeza e pela estrutura. Foi pensado em ter um lugar de excelência para poder trabalhar. Quero estar pronto o mais rápido possível, foi o que afirmou o atacante. A declaração dava o tom de que ele imaginava que sua passagem pelo Furacão teria regularidade, sequência e uma contribuição direta em jogos decisivos. Mas logo nos primeiros meses veio o baque. Em fevereiro, no duelo contra o Cascavel, o Kardec sofreu uma lesão no joelho direito e precisou passar por uma cirurgia. O susto foi grande, especialmente porque o clube havia lidado recentemente com um caso semelhante de maior gravidade, que foi do Mastriani, né, que teve a lesão ali em novembro de 24 e demorou até abril de 2025 para conseguir atuar ali por 90 minutos. Por isso, a recuperação do Kardec surpreendeu o departamento médico. Ele estava pronto em 2 semanas. Ele já estava em transição física, correndo ao redor do campo ali e dando sinais de que voltaria antes do previsto. A volta, porém, não significou tranquilidade. Após retornar, o Kardec enfrentou um longo jejum. Foram 55 dias sem marcar, entre 20 de abril e 17 de junho. A sequência foi quebrada de maneira simbólica, com o gol da vitória de virada sobre o Remo, na Arena da Baixada, em um momento que parecia marcar o renascimento técnico aí do nosso atacante. Só que, paralelamente, o cenário interno do Atlético mudou ali, né? O Viveiro chegou, alterou a hierarquia do grupo e é normal. O colombiano rapidamente se tornou titular e peça de confiança da comissão técnica. Com isso, o Kardec perdeu espaço, acumulou participações vindas do banco e teve minutos mais escassos. Em meio à concorrência intensa com o Viveiro, Senna Peixoto, Julimar e João Cruz, o centroavante tentou se manter competitivo, mas o ano acabou sendo marcado pela sua irregularidade, inclusive na utilização do nosso Allan Kardec. Ainda assim, em um momento que voltou a ser titular ali na partida contra o Amazonas, deu uma resposta imediata e marcou o gol da vitória. Mostrou que, mesmo sem sequência constante, seguia sendo uma opção capaz de decidir. No entanto, seus números finais da Série B foram modestos. Foram 5 gols em 26 jogos, apenas 2 deles de cabeça. Algo incomum para um atleta que construiu boa parte da sua carreira como referência aérea e ele não teve nenhuma assistência registrada. O currículo do Kardec ajuda a explicar que a expectativa era alta. Ele foi formado pelo Vasco, teve passagem marcante ali pelo Internacional antes de se transferir ao Benfica em 2009. No Brasil, ele vestiu camisas de peso, como do Santos, Palmeiras e São Paulo. Em seguida, ele viveu 6 temporadas de estabilidade e bom rendimento no futebol chinês, retornando aqui para o Brasil em 2022 para defender o Atlético Mineiro, onde ficou até 2024. Experiência, rodagem internacional e liderança sempre foram características associadas ao Kardec. Seu contrato com o Atlético termina agora, em dezembro de 2025, um vínculo que agora está chegando ao fim, né? A avaliação final sobre a sua passagem ainda dependerá dos próximos meses, e a gente vai ver aí que 2025 para o Allan Kardec foi um ano de desafios físicos, adaptação constante e uma luta diária para entrar no elenco.
E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do Allan Kardec em 2025? Ele estava ali, né, em momentos muito decisivos, mas eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo. Vocês renovariam com Allan Kardec ou dariam tchau pra ele? Abraço, gente!